Gente, que história que eu vou contar para vocês agora em relação ao INSS. Eu já vou contar para você todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Essa matéria está no Conjuro, né, que é um site jurídico. Presta atenção, você vai entender o caso. Não é razoável supor que uma pensionista, né, tenha conhecimento exato do valor dos proventos a serem recebidos e que, por isso, seja obrigado a identificar o pagamento em excesso e avisar o INSS. O que aconteceu já deu para você entender. O INSS pagou a mais do que deveria pagar, né? Esse foi o entendimento do juízo da primeira Câmara Civil, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após negar provimento e recurso ao INSS contra a decisão que desobrigou uma pensionista de ressarcir o erário por valor pago a mais em seu benefício. Né, gente? Olha que situação, é aquela história, né? O INSS pagou a mais, houve um erro interno na concessão do benefício, né? E aí, o que fez? Vamos cobrar os valores que foram pagos acima do que a pessoa teria direito. Engraçado, né? Quando isso acontece, o INSS acaba descobrindo o erro, pode ter passado 5 anos, 6 anos ele vai querer receber de volta, não é assim que funciona, né? Como se o aposentado, como se eu, quando me aposentar, quando você se aposentar que não é aposentado, né, você tem que saber exatamente qual valor que você está recebendo, né? E aí, né, quando é o oposto, o INSS descobre que está pagando a menos, que a pessoa deveria receber um valor mais alto do que isso, aí o que acontece? Eles ficam quietinhos, se fazem de morto. É o caso da revisão da vida toda, para você ter um exemplo, né? As pessoas que têm direito a pedir revisão da vida todas, a grande maioria deveria estar recebendo acima do que está recebendo. E o INSS está aí, ó, há quantos anos levando isso com a barriga? Olha, meus amigos, no caso concreto, ou seja, nesse caso, a diferença a mais paga pelo INSS foi em torno de 10%. Né? O relator, o desembargador Márcio Hidalgo, explicou que o valor indevido só foi pago por erro do INSS e que a pensionista não poderia ser obrigada a identificar o pagamento a mais. Também não consta do caderno probatório qualquer elemento que ateste a sua má-fé, o que representava ônus dos apelantes, pelo que em tais condições desmerece reforma a sentença recorrida a ponto em que determinou a abstenção de descontos por parte dos recorrentes, com a restituição dos valores cobrados, resumiu, né, o desembargador. O INSS chegou a apresentar embargos contra o acórdão que foi negado pela primeira Câmara Civil lá de Minas Gerais, né? É uma situação bastante esdrúxula, né, que é o dinheiro de volta. Não era avisar, né, o que o INSS poderia fazer nessa questão? Olha, senhor, né, o senhor está recebendo um pouquinho a mais do que deveria. Nós fizemos os ajustes para mostrar, a gente chamar o segurado e mostrar, ó, está sendo pago a mais, né, a sua contribuição era isso, você ia se aposentar com 1.000. Bom, é um exemplo aqui, eu não sei, não falou qual que era o valor, né, que esse aposentado recebeu, né, só falou que o INSS estava pagando 10% a mais do que deveria estar pagando, né. Aí o INSS podia chegar, olha, o salário do senhor era para ser 1.500, o senhor está recebendo 1.600, ou seja, a partir de agora você vai receber o valor que realmente lhe cabe, mas sem pedir retroativos, porque foi um erro do próprio INSS, o homem não usou de má fé para isso. Agora, se eu percebo que estou recebendo a mais, eu sou obrigado a correr a contar para o INSS, é uma situação bastante complicada, né? Mas graças a Deus a justiça está aí para corrigir essa falha. E mais uma vitória para o aposentado, para o pensionista em relação ao INSS.